Capítulo 3. Existe algo de estranho e frustrante em ver uma cena de homicídio à luz do dia em Miami. Parece que os assassinos mais horrendos ficam assépticos, como se você estivesse numa nova e apavorante parte da Disney World. Terra de Demer. Venha passear na geleira dos cadáveres. Por favor, vomite seu almoço apenas nos lugares indicados. Não é que ver corpos mutilados tenha alguma vez me incomodado. Ah, não. Longe disso. Me incomoda um pouco com os corpos sujos, quando os assassinos não cuidam direito dos líquidos corpóreos. Coisa repulsiva. Se não, não é pior do que olhar costelas de porco no açougue. Mas, em cenas de crime, principiantes e curiosos costumam vomitar. E por algum motivo, vomitam bem menos aqui que lá no norte. O sol simplesmente seca a coisa. Limpa, faz com que fique mais aciada. Talvez por isso eu gostei de Miami. É uma cidade tão aciada. E já era um lindo dia quente em Miami. Quem estivesse usando o paletó estava procurando onde pendurá-lo. Claro que não havia cabide naquele imundo e pequeno estacionamento. Havia apenas 5 ou 6 carros e a caçamba. Estava enfiado no canto, perto da lanchonete, encostado num muro rosa com arame farpado em cima. A porta dos fundos da lanchonete abria para lá. Uma garota mal-humorada entrava e saía, trazendo café cubano e pasteletes para os tiras e peritos. Os tiras de terno e gravata que aparecem nas cenas de homicídios para serem vistos, pressionar ou garantir que sabem o que estava ocorrendo. Agora tinham mais coisas para equilibrar. Café, pastéis, paletó. O pessoal do laboratório não usava terno. Fazia mais o gênero deles usar camisa de boliche com 2 bolsos, de malha lustrosa. Eu mesmo estava com uma. Era verde-limão, estampada com tocadores de tambor de ritual de voodoo e palmeiras. Estilosa, mas prática. Fui na direção da camisa lustrosa mais próxima, no meio das pessoas que rodeavam o corpo. A camisa era de Ângelo Batista, sem parentesco, como ele costumava se apresentar. Olá, sou Ângelo Batista, sem qualquer parentesco com o outro. Trabalhava como médico legista. Naquele momento, estava agachado, olhando nos sacos de lixo. Angel, o que nós temos aí? Perguntei. Nós quem, cara pálida? Não tem sangue. Você está fora da jogada, disse ele. Eu soube. O assassinato foi aqui ou só jogaram o corpo? Perguntei, agachando-me ao lado dele. Ele balançou a cabeça. Difícil dizer. Eles faziam a caçamba 2 vezes por semana. Essa tem uns 2 dias. Olhei o estacionamento e a fachada bolorenta do cacique. E o motel? Angel deu de ombros. Ainda estão conferindo, mas acho que não vão achar nada. Como nas outras vezes, o assassino apenas usou a caçamba que estava por perto. Ah! Ele fez de repente. O que foi? Ele abriu o saco de plástico usando a ponta de um lápis. Olha esse corte. Apareceu a ponta de uma perna cortada nas juntas, muito branca e totalmente morta à luz forte do sol. A perna terminava no tornozelo, pois o pé havia sido cuidadosamente retirado. Restou uma pequena borboleta de uma asa, só tatuada no tornozelo. A outra asa ficou no pé. Assoviei. Era um corte quase cirúrgico. Aquele cara trabalhava bem, tão bem quanto eu. Muito limpo, reconheci. E estava mesmo. Além da precisão do corte, eu nunca tinha visto uma carne morta parecendo tão limpa, seca e maravilhosa. Estou cagando para a limpeza e perfeição. O assassino não terminou o serviço, avisou. Olhei por cima dele, mais no interior do saco plástico. Nada se mexia lá. Para mim está tudo muito bem. Olha, ele disse. Abriu um dos outros sacos. Essa perna foi cortada em 4 partes, quase como se tivesse medido com uma régua ou algo assim, certo? Essa aqui também. E apontou para outro tornozelo que tinha me deixado tão admirado. E essa ele cortou em 2 pedaços? Por quê, hein? Não tenho ideia, respondi. Pode ser que a detetive Laguerta saiba? Angel ficou me olhando um instante e nós nos esforçamos para não rir. Pode ser. Por que você não vai lá perguntar para ela? Disse, e voltou para o que estava fazendo. Hasta luego, Angel. Me despedi. Com certeza, concordou com a cara virada para o saco plástico.
Alguns anos antes, circulou um boato de que a detetive Maria Laguerta entrou para o departamento de homicídios porque deu para alguém. Só de olhar para ela é possível acreditar. Ela tem tudo no lugar certo para ser fisicamente atraente de um jeito irado, aristocrático, uma verdadeira artista na maquiagem e veste-se muito bem, no estilo Bloomingdale's. Mas o boato não pode ser verdade. Para começar, embora pareça muito feminina, jamais vi uma mulher mais macha por dentro. Era dura, ambiciosa da forma mais interesseira e sua única fraqueza parecia ser uma queda por homens tipo modelo, mais jovens que ela. Portanto, eu tinha certeza de que ela não entrou no departamento através de sexo. Entrou porque é cubana. Sabe ser política e puxar saco. Tudo isso junto em Miami é melhor do que sexo. Laguerta é uma puxa-saco de padrão internacional. Puxou de todo mundo até o alto escalão de investigadores de homicídios. Infelizmente, trata-se de um ofício em que sua capacidade de seduzir nunca foi exigida, e ela era uma péssima detetive. Isso acontece. A incompetência costuma ser mais recompensada do que se imagina. De todo jeito, sou obrigado a trabalhar com ela. Então, tenho usado meu considerável charme para fazer com que ela fique parecida comigo. É mais fácil do que soa. Qualquer pessoa pode ser atraente se não se incomoda em fingir e dizer as coisas que a maioria diga. Felizmente, eu não tenho consciência. Por isso digo tudo. Aproximei-me do grupinho perto do café. Laguerta estava interrogando alguém em espanhol, em ritmo alucinante. Falo espanhol, até entendo um pouco cubano, mas só conseguia sacar uma de cada 10 palavras dela. O dialeto cubano é o inferno do mundo de língua espanhola. Parece que os cubanos querem competir com um cronômetro invisível e emitir o máximo de palavras em 3 segundos sem usar consoantes. O truque para acompanhar é saber o que a pessoa vai dizer antes que diga. Isso costuma ajudar o espírito de grupo do qual não cubanos às vezes reclamam. O homem que a detetive estava fritando era pardo, baixo e largo, com feições de índio, e estava evidentemente intimidado com o dialeto, o tom da voz e a insígnia da detetive. Tentava não olhar para ela, o que parecia que a fazia falar ainda mais rápido. No, nada estava fora, disse ele. Baixo, ele lentamente desviando o olhar. Todos estavam indo ao café. Donde estabas? Ela perguntou. O homem olhou para os sacos com pedaços de corpos e desviou o olhar. Em la cocina. Depois, eu saquei la basura. Na cozinha. Depois, trouxe o lixo para fora. Laguerta continuou forçando-o verbalmente, fazendo perguntas erradas num tom de voz que intimidava e humilhava o homem até ele ir esquecendo o horror de achar pedaços de corpos na caçamba e ficar de mau humor, sem querer colaborar. Aquele interrogatório era um autêntico toque de mestre. Pegue a principal testemunha e faça com que fique contra você. Se você conseguir resolver o caso nas primeiras horas após o crime, que são vitais, economiza tempo e papel. Ela terminou com algumas ameaças e dispensou o homem. Índio! Xingou, depois que ele saiu andando pesadamente. Tem de tudo nessa cidade, detetive. Até campesianos. Ela se virou e percorreu meu corpo com os olhos lentamente enquanto eu fiquei parado, pensando por que me olhava daquele jeito. Será que tinha esquecido como eu era? Terminou a expensão com um largo sorriso. A idiota realmente me apreciava. Olá, Dexter. Por que veio para cá? Soube que você estava aqui e não consegui ficar longe. Por favor, detetive, quando vai se casar comigo? Ela riu. Os outros funcionários se entreolharam e desviaram o olhar. Não compro nem sapatos sem antes experimentar, disse Laguerta, mesmo que seja da melhor qualidade. Eu tinha certeza de que era verdade, mas não entendi por que ficou me olhando com a língua entre os dentes depois de falar. Agora vá. Você me tira a atenção. Tenho um trabalho sério a fazer. Eu sei. Já pegou o assassino? Ela bufou. Você parece jornalista. Daqui uma hora aqueles chatos estarão me cercando. O que você vai dizer para eles? Ela olhou para os sacos com pedaços de corpo e franziu o senho. Não porque aquilo a incomodasse. Estava vendo a carreira dela, tentando verbalizar o que declarara à imprensa. É só questão de tempo até o assassino cometer um erro e nós o pegarmos. O que significa que até agora ele não cometeu nenhum erro. Você não tem qualquer pista e precisa esperar ele matar de novo até fazer alguma coisa?
Perguntei. Ela me olhou duro. Esqueci uma coisa. Por que é mesmo que eu gosto de você? Apenas dei de ombros. Eu não tinha pista, mas parecia que nem ela. O que temos é Nádia, e aquele guatemalteco também não tem Nádia. Fez uma careta na direção do índio que tinha saído. Encontrou o corpo quando trouxe o lixo do restaurante. Não sabia o que havia nesses sacos e abriu um para ver se tinha alguma coisa que prestasse. Era a cabeça da vítima. Ah, como no jogo de esconde-esconde. Comparei. Calmo. Hã? Nada? Ela olhou em volta, franzindo o senho, talvez esperando uma pista pular de repente ela poder acertá-la com um tiro. É isso. Ninguém viu nem ouviu nada. Nada. Tenho de esperar seus amigos nerds terminarem o serviço deles para saber alguma coisa. Detetive? Disse alguém atrás de nós. O capitão Matthew surgiu numa onda de loção pós-barba arames, o que queria dizer que os jornalistas estavam chegando. Olá, capitão, disse Laguerta. Pedi para a policial Morgan manter um envolvimento periférico com este caso. Ela informou, titubeou Laguerta. Como agente disfarçada, ela tem fontes na comunidade de prostitutas que podem nos ajudar a agilizar a situação. O homem falava como um dicionário. Eram muitos anos de relatórios escritos. Capitão, não sei se precisa fazer isso, disse Laguerta. Ele pestanejou e pôs a mão no ombro dela. Gestão pessoal e técnica. Relaxe, detetive. Ela não vai interferir nas suas prerrogativas de comando. Testemunhas, essas coisas. O pai dela era um ótimo policial, certo? Os olhos dele brilharam e se fixaram em algo do outro lado do estacionamento. Olhei. Era a van do noticiário do Canal 7 chegando. Com licença, disse Matthews. Ajeitou a gravata, fez uma cara séria e foi na direção da van. Puta! Disse Laguerta, baixo. Não sei se era uma avaliação da situação como um todo ou se estava se referindo a Deb, mas achei uma boa hora de me escafeder também, antes que Laguerta lembrasse que a policial puta era minha irmã. Reencontrei a Deb enquanto Matthews cumprimentava Jerry Gonzalez, do Canal 7. Na região de Miami, Jerry era campeão do jornalismo. Se sangra, é notícia. Meu tipo de sujeito. Dessa vez ele ia se desapontar. Estremeci de leve. Nada de sangue. Dexter! Débora me chamou, ainda tentando parecer uma policial. Mas eu tinha certeza de que estava nervosa. Falei com o Capitão Matthews. Ele vai me deixar continuar neste caso. Eu soube. Se cuide, sugeri. Ela ficou indecisa. O que você quer dizer? Laguerta? Débora bufou. Ela. É, ela mesma. Não gosta de você e não quer que entre na área dela. Cabeça dura. Ela recebeu ordens do capitão. Uhum. E já passou 5 minutos pensando em como se safar dele. Portanto, se cuide, Debs. Deb apenas deu de ombros e perguntou. O que você descobriu? Balancei a cabeça. Nada. Ainda. Nem Laguerta. Mas Vince disse. Parei. Até falar naquele assunto parecia algo muito secreto. Disse o quê? Uma coisinha, Deb. Um detalhe. Quem sabe o que aquilo quer dizer? Se você não dizer o que é, ninguém vai saber, Dexter. Parece que não há sangue no corpo. Sangue algum. Débora ficou calada um instante, pensando. Não era uma pausa reverente. Foi como a minha. Só pensando. Certo. Diz isto. O que quer dizer? Perguntou ela, enfim. É muito cedo para saber, considerei. Mas você acha que quer dizer alguma coisa? Queria dizer uma estranha tontura. Queria dizer uma vontade de descobrir mais sobre o assassino. Queria dizer um riso aprovador do passageiro sombrio que deveria ter se aclamado após o padre. Mas era meio difícil explicar isso a Débora, certo? Então eu disse apenas: Pode ser, Deb. Quem sabe? Ela me olhou duro um instante e deu de ombros. Está bem. O que mais? Ah, bastante. Foi um trabalho muito bem feito. Os cortes são quase cirúrgicos, a menos que encontre alguma coisa no motel, o que ninguém espera. A vítima foi morta em outro lugar e jogada aqui. Morta onde? Boa pergunta. A metade do trabalho da polícia é fazer as perguntas certas. A outra metade é responder, acrescentou ela. Pois é,
Ninguém sabe onde foi morta, Deb, e não tenho todos os dados da perícia. Mas começa a desconfiar de alguma coisa, ela sugeriu. Olhei-a. Ela também me olhou. Eu tinha sempre um palpite, e certa fama por isso. Meus palpites costumavam ser muito certeiros. Como não? Sei como os assassinos raciocinavam. Eu penso igual. Claro que nem sempre acerto. Às vezes, atiro longe do alvo. Não ficaria bem se acertasse sempre. E eu não queria que os tiros pegassem todos os assassinos em série. Senão, qual seria meu hobby? Mas aquele caso, para que lado eu devia ir naquela confusão tão interessante? Escute, Dexter, você desconfia de alguma coisa? Acho que ainda é um pouco cedo, respondi. Bom, Morgan, vejo que você se vestiu para um verdadeiro trabalho policial, disse Laguerta atrás de nós. Nos viramos para ela. Alguma coisa naquela voz foi como um tapa na cara. Débora aprumou-se. Detetive, descobriu alguma coisa? Perguntou, no tom de quem já sabia a resposta. Um tiro bobo, e não acertou. Laguerta mexeu a mão distraída. São apenas putas, disse, olhando firme para o decote nos seios de Deb, bem destacados naquele traje de marafona. Putas, apenas isso. O importante agora é não deixar a mídia ficar histérica. Balançou a cabeça lentamente, como se estivesse descrente, e olhou. Considerando o que você consegue fazer com o princípio da gravidade, não deve ser difícil. Piscou para mim e atravessou a área até o capitão Matthews, que conversa muito dignamente com Jerry Gonzalez, do Canal 7. Sacana! Xingou Débora. Desculpe, Debs, você preferia que eu dissesse vamos mostrar para ela? Ou acha que seria melhor eu não disse para você? Ela me olhou fixamente. Merda, Dexter, eu realmente quero pegar esse cara. E quando pensei na falta de sangue, eu também queria.